E aí, topa desconstruir em poucos segundos outros 10 argumentos comuns que as feministas sempre utilizam para defender a sua ideologia? Então pega caneta e papel e anota aí. Ou, melhor ainda, encaminha ou salva esse vídeo para você assistir sempre que precisar dar uma revisada nesse tópico. Tudo pronto? Então vamos lá. Argumento 1. O feminismo é um movimento diverso, não dá para generalizar. Ainda que o feminismo tenha alguma diversidade interna, isso não isenta um movimento da responsabilidade pelos resultados predominantes daquele movimento. Se as políticas, leis e narrativas feministas produzem assimetria jurídica, social, econômica e cultural, é isso, essa assimetria prática, que define o movimento, não a intenção que ele declara na epiderme. São os resultados que contam, e os resultados das políticas feministas não geram igualdade ou equidade, eles geram apenas privilégios para as mulheres sem qualquer contrapartida de obrigação equivalente para elas. Argumento 2. Os homens têm medo de mulheres fortes. O que os homens sempre respeitaram é competência real. Os homens são capazes de respeitar genuinamente até um inimigo quando esse inimigo demonstra competência real. O que os homens não respeitam é hostilidade ideológica fantasiada de força, até porque essa hostilidade ideológica não é força de verdade, é só bravata, é só um simulacro de força, é uma falsificação de potência, como um cachorro que fica latindo para outro cachorro maior do que ele do outro lado do portão e que para de latir quando o portão se abre. Essa discordância masculina não é medo, é avaliação de custo relacional. Os homens não perdem tempo discutindo ou fofocando. Homens investem seu tempo construindo. E foi justamente por isso que as mulheres fortes de hoje podem usufruir de ruas, estradas, automóveis, energia elétrica, iluminação pública, prédios, elevadores, água potável, máquina de lavar roupas, forno de micro-ondas, ferro elétrico de passar roupas, computadores, smartphones, internet, Wi-Fi, redes sociais, etc. Porque homens de verdade não ficaram discutindo abstrações, eles simplesmente fizeram fisicamente o que deveria ter sido feito. Argumento 3. A masculinidade tóxica é um problema social. Masculinidade tóxica é um termo conceitualmente fraudulento, porque esse termo patologiza traços masculinos necessários, como ambição, assertividade, competitividade, dinamismo, vigor, tenacidade, autoconfiança, resistência. E esse termo ignora o fato explícito que qualquer sociedade está condenada à extinção quando esses traços são suprimidos nos homens que compõem essa sociedade. Além disso, uma vez que o feminismo fala tanto dessa tal igualdade entre os sexos, diz para mim, as feministas que falam sobre masculinidade tóxica também estão debatendo sobre feminilidade tóxica? Você já viu algum debate desses por aí? Então, grande igualdade. Argumento 4. Os homens precisam ressignificar a masculinidade. Ressignificar é uma linguagem bonita, típica de autoritarismo politicamente correto, com uma cobertura de chantilly de autopiedade. Adultos não precisam ser ressignificados, reeducados ou reprogramados. Adultos precisam ser adultos. Eles precisam de regras claras, incentivos corretos e consequências simétricas. Quem pede a ressignificação de um sexo e não exige qualquer reciprocidade equivalente do outro sexo, essa pessoa ou entidade quer aumentar o seu poder moral, não promover uma convivência produtiva ou zelar pelo aprimoramento do caráter dos seres humanos. Argumento 5. As mulheres não se sentem mais seguras perto dos homens. Uma sensação subjetiva não pode justificar culpa coletiva. Se o medo definisse políticas públicas e se o medo fosse suficiente para legitimar essas políticas, qualquer grupo poderia criminalizar o outro. Por exemplo, os bandidos e criminosos poderiam pedir a extinção da polícia porque os bandidos e criminosos não se sentem seguros para fazer seus negócios perto dos nossos heróis de farda. A polícia me dá medo, diz o bandido, então isso justifica extinguir a polícia. O direito e as leis se baseiam em atos individuais e as suas consequências reais.
não em percepções voláteis e emoções difusas que podem mudar dependendo do ciclo menstrual, dos níveis hormonais ou do horóscopo do dia. Argumento 6. Os homens ocupam mais cargos de poder. Sim, mas os homens também ocupam mais cargos de descarte. São os homens que vão para a guerra, são eles que se metem centenas de metros debaixo da terra para fazer mineração, são os homens que entram em esgoto para fazer saneamento, são os homens que executam a maior parte do transporte pesado de cargas, inclusive cargas perigosas. Os homens respondem por mais de 95% das fatalidades na marinha mercante, por exemplo. E são principalmente os homens que criam calos nas mãos e despencam de andaimes na construção de pontes, estradas, prédios, etc. O lance é que o poder real costuma vir com custos extremos. O feminismo quer receber o topo desse poder sem quebrar as unhas ralando na base dele. Argumento 7. Os homens querem domesticar as mulheres para que as mulheres sirvam apenas aos seus desejos. Bom, os homens são domesticados pelas mulheres para prover, proteger, competir entre si e se sacrificar. Na maioria dos conflitos armados, mais de 95% das mortes entre combatentes são de homens. No contexto de um conflito, os homens têm 8 vezes mais probabilidade de perder a vida do que as mulheres. No Brasil, mais de 100 policiais perdem a vida todo ano no exercício da sua profissão, garantindo o desejo por segurança de homens e de mulheres. E os homens respondem por mais de 85% dessas fatalidades entre os nossos heróis de farda. A verdade é que homens e mulheres sofrem pressões, ainda que essas pressões sejam diferentes para cada um dos sexos distintamente. Transformar apenas a pressão feminina em opressão e rotular a pressão que os homens sofrem em obrigação dos homens ou privilégio masculino, isso é uma análise convenientemente seletiva. Não vai colar, tenta de novo. Argumento 8. Os homens têm dificuldade de lidar com as suas emoções. Os homens lidam com as próprias emoções de uma forma instrumental, não exibicionista. O problema é que a nossa sociedade emasculada, castradora, só valoriza as emoções quando as emoções são expressas no formato feminino. Isso não é inteligência emocional, isso é um sinal claro de viés cultural e dogma comportamental discricionário. Argumento 9. Historicamente, as mulheres sempre foram silenciadas. Historicamente, a maioria absoluta da população foi silenciada, homens incluídos. A diferença é que os homens eram silenciados pela morte, pelo trabalho forçado e pela guerra. O sofrimento histórico não é exclusivo de um ou de outro sexo. Argumento 10. Questionar o feminismo é apoiar a opressão. Isso é chantagem moral na forma de uma falácia da falsa dicotomia ou do falso dilema. Esse argumento apresenta apenas 2 opções possíveis. Ou você apoia o feminismo ou você apoia a opressão. E isso elimina alternativas intermediárias inteligentes, como a possibilidade de alguém questionar ideias, estratégias ou correntes específicas do feminismo sem apoiar qualquer forma de opressão. Esse argumento falacioso também envolve secundariamente uma manipulação psicológica de culpa por associação, porque associa o ato de questionar uma ideologia a um posicionamento moralmente condenável. E isso também é uma manipulação de chantagem moral, porque usar uma carga moral forte para inibir o debate racional, isso não é argumento, isso é chantagem. Mas, no núcleo lógico, o erro principal desse argumento feminista de que questionar o feminismo é apoiar a opressão está mesmo no falso dilema. O progresso nasce do conflito de ideias, não da blindagem ideológica de uma parte e do cancelamento social da outra parte. Quando um movimento precisa transformar discordância em pecado, ele não está mais buscando justiça ou honestidade. Esse movimento está ambicionando e protegendo o seu próprio poder a qualquer custo. E toda ideologia que se coloca acima da crítica acaba produzindo exatamente aquilo que aquela ideologia costuma dizer combater, que é a forma mais pura e massacrante de tirania. Fera, se você quiser aprender mais e recuperar os seus níveis de testosterona de forma natural, prática e científica,
Comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar um convite pelo direct para você vir participar gratuitamente do meu grupo fechado no WhatsApp, um grupo que eu tenho lá focado em saúde e alta performance masculina. Agora em fevereiro vai rolar uma aula especial feita sob medida para a galera que está lá no grupo fechado, onde eu vou contar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos e rotinas 100% naturais. 100% naturais. Então comenta testo e vem para o meu grupo fechado para garantir o seu acesso à aula.